Vamos lá. Para mim, primeiro exemplo. Descubram o valor dos ângulos. Eu tenho essa figura, essa figura é um paralelogramo, tá bom? Se ela é um paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Esse ângulo vermelho é igual a esse ângulo vermelho e esse ângulo é igual a esse ângulo. Ou seja, se eles são congruentes, se eles são iguais, isso quer dizer que esse ângulo, esse valor é igual a isso. Ou seja, 4x menos 10 é igual a 2x mais 30. 4x menos 10 é igual a 2x mais 30. Eu estou fazendo o primeiro passo, descobrir o valor de x. Então vamos lá, continuando. Formou uma equação do primeiro grau. 4x, eu continuo. 2x eu coloco para o outro lado. Menos 2x, aqui estava mais, foi para cá menos. Vai ser igual 10, que não está multiplicando letra, vai para o outro lado, trocando de sinal. Era menos, ficou mais. Então vai ficar 10 positivo, mais 30, que eu conservei no mesmo canto. Agora eu vou fazer as contas. 4x menos 2x é igual a 2x. É igual, continuo com igual sempre, 10 mais 30, 40. Para finalizar, eu isolo o x e coloco 2 para o outro lado, dividindo. X é igual a 40 dividido para 2. X é igual a 20. Pronto, eu descobri o valor do x. Agora eu vou para o passo 2. Substituir o x para descobrir o valor do ângulo menor, que é esse ângulo aqui. Vamos lá. Ele está dizendo aqui que 4x menos 10. Vou repetir, ó. 4x menos 10. Só que quanto é o valor de x? X é igual a 20. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 20. 4 vezes 20. Quando tá a letra, ela tá aqui, ela tá multiplicando, tá bom? 4 vezes 20 menos 10. Quanto é 4 vezes 20? 4 vezes 20 é igual a 80. 80 menos 10 é igual a 70. Ou seja, esse ângulo menor é igual a 70 graus. Esse ângulo menor é igual a 70 graus. Aqui eu tenho 70 graus. Aqui eu tenho 70 graus. É o valor desse ângulo, tá bom? O menor. Para me descobrir agora o valor do ângulo maior, do ângulo vermelho. Descobrir o valor do ângulo maior por meio da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Ele tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Ou seja, se eu somar os 4 lados, eu vou ter 360. Ah, professor, mas eu não sei quanto é o valor do ângulo. É exatamente assim que a gente vai conseguir, ó. A soma de todos os ângulos. Esse daqui eu já descobri que é 70. Então, 70, a soma, mais esse daqui também é 70, que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. 70 mais 70. Esse daqui, se eu não sei, eu vou considerar ele, vou chamar ele de y, tá bom? Um ângulo y. Eu não sei, então vou chamar de y. Mais y mais o outro y vai ser igual a quanto? A soma de todos os ângulos internos do quadrilátero é igual a 360. Se transformou novamente numa equação do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, o que eu faço? Coloco as letras para a esquerda e os números para a direita. Y mais y, vou colocar logo aqui, ó, dá 2y. 2y. 70 mais 70 dá 140. Quando eu levar para o outro lado, vai dar igual. 360, eu continuo no mesmo lugar. 360 menos 70 mais 70, 140. Vai ficar menos 140. Ah, professor, por que ficou menos? Porque aqui era mais. Quando foi para o outro lado da igualdade, ficou menos. Então, 2y é igual. 360 menos 140 dá 220. 220. Para me isolar o y, eu faço y é igual
O 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo o 220. Dividindo o 220. Y é igual a 220 dividido para 2 dá 110. Pronto, 110 graus. Descobri o valor de cada ângulo. Esse ângulo aqui é 70. Esse ângulo aqui é 70. Esse ângulo Y aqui é 110. E esse outro ângulo Y aqui também é 110. Como é que eu tenho a certeza de que deu certo o meu cálculo? Quando você somar a soma dos 4 ângulos, você tem que dar quanto? 360. E realmente, se eu somar 110 mais 110 mais 70 mais 70, dá 360. Podem olhar aí, tá bom? Pronto, vamos lá. Agora vamos fazer o exemplo número 2. Calcule o valor de x e y. No caso lá do exemplo do exercício, vocês precisam calcular só o valor do x. Mas para calcular o valor do x, é preciso saber também o valor desse ângulo aqui. Então vamos lá para o passo a passo. É só seguir o passo a passo que vocês conseguem, tá bom? Primeiro passo, descobrir o valor de y. Vamos descobrir o valor de y. É uma dedução que a gente vai fazer, tá bom? Esse ângulo aqui, gente, que eu tirei bem daqui assim, ó, ele forma um círculo, né, ó? Um semicírculo, na verdade, que é esse ângulo aqui. Coloquei ele aqui, ó. Tá aqui a reta, essa reta. E o ângulo. Esse ângulo aqui, ele representa 180 graus, tá certo? Se eu pegar um semicírculo, o valor do ângulo vai ser 180 graus. Então, agora eu peguei o semicírculo com o restante do ângulo, o ângulo cortado, ó. Ele tem essa figura aqui cortando, tá aqui, ó. Cortei mais ou menos aqui no valor do ângulo dele. Eu sei que a soma dos dois dá 180, ou seja, 78 graus, 78 mais y é igual a 180. A soma dos dois dá 180, tá certo? Quando eu fiz isso, pronto. Agora ficou bem mais simples. Sempre quando eu consigo identificar a equação do primeiro grau, simplifica tudo. Eu coloco as letras para a esquerda da igualdade, coloco a igualdade, e os números vão para o outro lado. 180 já está no lugar certo dele, coloco 78 para o lado certo. 78 vai ficar menos 78. Então vai ficar y é igual 180 menos 78 vai dar igual a 102. Pronto, descobri o valor do y. Ah, professor, mas a questão não quer, né, o valor do x? Pois é, vamos para o segundo passo para a gente descobrir o valor do x. Segundo passo. Sabendo o valor do y, que a gente já descobriu, 102, podemos calcular o valor de x por meio da soma dos ângulos internos do triângulo. Então, lembrado que a soma dos ângulos internos do quadrilátero, de um quadrado ou de um retângulo, é 360, sim, da aula passada. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, tá certo? É o valor já calculado. Então, eu já sei esse valor, isso aqui é um triângulo, ó, é esse triângulo aqui que eu estou me referindo. Esse triângulo. Então, eu sei que o y é 102, ou seja, 102 somado, soma dos ângulos, 102 mais 40 mais x, os três ângulos que tem dentro do triângulo. 102, que foi o valor que eu consegui. 40, que é o valor que a questão me dá. E x, somado os três, vai dar quanto? Vai dar quanto? 180. Formou, lembre-se, chegou na equação do primeiro grau, pronto, facilitou tudo. Coloca o x para o lado esquerdo, ele já está, então só conserva ele. 102 mais 40, eu vou colocar para o outro lado, vai dar 142 negativo, então vai ficar 180 menos 142, que é 102 mais 40, foi para o outro lado já somado, menos 142. X é igual 180 menos 142 dá igual a 38. Pronto, descobri o valor do x
e descobrir o valor do y. Finalizado, tá bom? Vamos lá, para o terceiro exemplo eu tenho essa seguinte figura aqui, tá bom? Que é um retângulo. Esse retângulo ele tem esses valores da altura e esse valor da base. Base é o número da horizontal, a altura é a vertical. E ela quer saber o que? A questão, ela quer saber o perímetro do retângulo. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos 4 lados, tá certo? Ah, professor, mas a questão só me dá 2. Mas é óbvio que se ela dá 4x mais y, esse valor aqui de baixo é quanto? 4x mais y. Se ele diz que essa altura é x mais 2y, essa altura aqui também é x mais 2y. Pronto, eu tenho o valor dos 4. O que eu tenho que fazer para saber o perímetro? O perímetro é soma, então vou somar. X mais, começando daqui, x mais 2y mais 4x mais y mais x mais 2y mais 4x mais y. Pronto. Bem simples. O que eu tenho que fazer? Professor, como é que eu faço? Eu somo os x com os y? Não. A gente faz o seguinte. A gente soma o valor da letra com o valor da letra. A gente não pode misturar uma letra com outra no caso da soma, tá bom? Então, vamos pegar só o x. Eu tenho 1x mais 4x, eu tenho 5x. 5x mais 1x, eu tenho 6x. 6x mais 4x, eu sei que x eu tenho 10. Então, 10x mais... Agora, eu vou calcular os y. 2y mais y é igual a 3y. 3y mais 2y é igual a 5y. 5y mais 1y é igual a 6y. Pronto. Bem simples para me descobrir o valor do perímetro. Ah, professor, mas não tem nenhum número. É, porque a questão ela não dá nenhum número que a gente quantifique o x ou y. Então, a resposta final é só isso aqui mesmo, tá bom? 10x mais 6y. Agora, a área. Ele pede para calcular também a área do retângulo. A área do retângulo, a gente calcula pela base vezes a altura. Uma só base vezes uma só altura. Então, vamos lá. Como são dois valores, eu tenho que colocar dentro de parênteses. Então, vai ficar, ó. Base é o número de baixo. 4x mais y. 4x mais y vezes, o pontinho de multiplicação, vezes o valor da altura. X mais 2y. Eu tenho que fazer o seguinte. É um por um e o outro pelo... Dessa forma aqui, ó. Esse termo vezes esse termo vezes esse termo. Já multipliquei todos os dois, vou multiplicar e colocar o valor pelo primeiro termo. Agora eu tenho o segundo termo, que eu tenho que multiplicar também. Y vezes x e y vezes 2y, tá bom? Então vamos lá identificar quanto é que vai ficar, ó. 4x, começando por essa primeira linha. 4x vezes x vai dar igual a 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. 4x vezes 2y, eu não posso multiplicar duas letras diferentes. Eu só posso simplesmente colocar uma na frente da outra. Vai ficar, ó, mais 4 vezes 2 eu consigo multiplicar, dá igual a 8. O x eu não consigo multiplicar com o y. Então, o que eu faço? Coloco simplesmente xy. Xy, não posso fazer mais que isso. Agora, eu tenho, já multipliquei 4x vezes x, deu 4x ao quadrado. 4x vezes 2y deu 8xy. Continuo agora com o y, que eu vou multiplicar ele agora. Ó. Y vezes x dá xy. Y vezes x dá xy. Agora é y vezes 2y. Y vezes 2y dá igual a mais 2y ao quadrado. O y vezes o y dá y ao quadrado. E o 1 que tem aqui antes do y vezes o 2 dá igual a 2. Tenho isso. Eu tendo isso, o que eu faço agora?
eu tenho que somar apenas os iguais. Eu tenho alguém igual a 4x ao quadrado? Não, eu só tenho o x ao quadrado. 1x ao quadrado. Esse x aqui não está ao quadrado. Esse x também não está ao quadrado. Esse y está ao quadrado. Eu só tenho um x ao quadrado. Então, repito ele. 4x ao quadrado. O xy, eu tenho outro xy, não tenho? Tenho esse aqui, ó. Xy. Quanto é 8xy mais 1xy? Dá igual a 9xy. E esse daqui, como ele está isolado e não tem ninguém igual a ele, eu simplesmente repito na frente. 2y ao quadrado. Simples, né? Fácil. Pois é. Esse exemplo aqui vocês vão conseguir responder a questão de número 3.